Vamos retomar o estudo do nosso livro Depois da Morte. Nós estamos na terceira parte, Além Túmulo, entrando agora em 2 capítulos. O 37, falando sobre o inferno e os demônios, e depois 38, a ação do homem sobre os espíritos infelizes. Então, são 2 capítulos pequenos, né, mas que tem bastante significado, que nós estudamos no nosso último encontro sobre a vida no mundo espiritual, desde das esferas mais elevadas até aquelas mais inferiores, né? Então, estudamos aqui no Depois da Morte, complementamos também lá no nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui agora a gente entra nesses 2 capítulos. Antes, vamos então para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos no dia 27 de janeiro de 1860, sexta-feira, uma sessão particular. Lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro. Recebimento de um pedido de admissão. Adiados sua leitura, exame e parecer para a próxima sessão particular. Comunicações diretas. Primeiro, carta do Sr. Henderson Mackenzie, de Londres, membro da Sociedade Real dos Antiquários, dando detalhes do mais alto interesse sobre o emprego dos globos de cristal ou metálicos como meio de obter comunicações espíritas. É o que usa como auxílio de um médium vidente especial, conforme conselho de um de seus amigos, que há 35 anos faz as mais completas e contundentes experiências. O médium vê nessa espécie de espelho as respostas escritas às perguntas propostas, assim obtendo comunicações muito desenvolvidas e tão rápidas que muitas vezes é difícil de acompanhar o médium. Aqui o detalhe interessante é exatamente a utilização de bolas de cristal, como a gente costuma ver misticamente, né, dentro do mundo cigano. Aqui nós temos então um médium que faz experiências através dessas bolas de cristal, vendo ali dentro das bolas as mensagens escritas, né, em que ele faz a leitura. Então ali temos como Kardec aborda lá no livro A Gênese, falando sobre as adivinhações, as bolas de cristal, cartas e tudo mais. Ele lembra sempre que isso é sempre um recurso que o médium utiliza para focar a sua atenção, mas a sua sensibilidade mediúnica é aquela que tem a percepção das comunicações que os espíritos transmitem. Segundo, leitura de um artigo do Siècle, de 22 de janeiro de 1860, em que se nota a seguinte passagem: as mesas falam, giram e dançam muito tempo antes da existência da seita americana que pretende ter-lhes dado origem. Esse baile de mesas já era célebre em Roma, nos primeiros séculos de nossa era, e eis como, no capítulo 23 da Apologética, exprimia-se Tertuliano ao falar dos médiuns de seu tempo. Se é dado aos mágicos o poder de fazer com que os fantasmas apareçam, de evocar a alma dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar oráculos, se esses charlatães imitam um grande número de milagres que parecem devidos aos círculos e às correntes que as pessoas formam entre si, se induzem sonhos, se fazem conjurações, se têm as suas ordens espíritos mentirosos e demônios, pela virtude dos quais as cadeiras e as mesas que profetizam são um fato vulgar, etc. Um fato interessante aqui, importante para nós, lembrarmos sempre que essas manifestações físicas já aconteciam há muito tempo e não é algo do século XIX, como muitos de nós imaginamos. E nos Estados Unidos tem uma seita, eu vou até pesquisar o nome dela, que eu tenho um livro que fala sobre isso, eu já cheguei a ler, mas eu não memorizei assim pela pouca relevância que tinha para os estudos. Mas era uma seita em que eles se juntavam exatamente para trabalhar em cima das evocações. E eventualmente aconteciam essas manifestações físicas também. Então isso aconteceu no século XIX, né, e também no começo do século XX, mas mais no final do século XIX, onde eram mais presentes nesse grupo. E continua. Observa-se a esse respeito que os espíritas modernos jamais pretenderam ter descoberto ou inventado as manifestações. Ao contrário,
tem constantemente proclamado a ancianidade e a universalidade dos fenômenos espíritas e a própria ancianidade, que é um argumento em favor da doutrina, demonstrando que ela tem o seu princípio na natureza e que não resulta de uma combinação sistemática. Os que pretendem opor-lhe tal circunstância provam que falam sem conhecer-lhes os princípios, pois de outro modo saberiam que o espiritismo moderno se apoia no fato incontestável de que se encontra em todos os tempos e em todos os povos. Estudos. Primeiro, perguntas sobre o fenômeno dos globos metálicos ou de cristal como meio de obter comunicações. É respondido que a teoria desse fenômeno não pode ainda ser explicada. Para sua compreensão faltam certos conhecimentos prévios, que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Ela será dada em tempo oportuno. Segundo, nova evocação de Urbain Grandier, que confirma e completa certos fatos históricos e dá, além disso, sobre o planeta Saturno, explicações que apoiam o que a esse respeito já foi dito. Terceiro, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro, de Abelardo, pelo Sr. Rose, e o segundo, de João, o Batista, pelo Sr. Collen. Em seguida, tendo-se pedido a um dos espíritos sofredores que havia solicitado o auxílio de preces para vir comunicar-se espontaneamente, um dos médiuns escreveu o que se segue: Sede abençoados por terdes concedido em orar pelo ser imundo e inútil que chamastes e que se mostrou ainda tão vergonhosamente ligado às suas riquezas miseráveis. Recebei os sinceros agradecimentos do Père Crepin. Aqui, esse trecho ele vai ser muito útil para nós no estudo de hoje, porque vai falar exatamente sobre a influência que nós temos sobre os encarnados, especialmente na assistência desses espíritos sofredores. E aqui Kardec fez o relato na nossa ata, falando exatamente sobre o agradecimento que um espírito ofereceu a partir do momento em que recebeu a assistência que foi solicitada ao grupo da sociedade. Bom, fechamos por aqui esse nosso boletim, lembrando que o próximo vai ser no dia 3 de fevereiro de 1860, para tratarmos um pouquinho mais sobre os assuntos relacionados com as atividades da sociedade. Eu queria trazer para vocês aqui, eu cheguei a postar ontem no nosso grupo no Facebook, mas para quem não viu a gente faz aqui uma referência. O canal The History Channel tem feito uma campanha interessante na divulgação de programas voltados a Harry Houdini, né, que foi ali aquele grande ilusionista e, digamos assim, escapador, que trabalhou muito no início do século XX nos Estados Unidos, né, embora ele não fosse americano, ele trabalhava por lá. A família dele, se não me engano, era da Hungria ou da Bulgária, não me recordo exatamente. Mas as histórias de Houdini, elas se proliferaram nesse mundo do ilusionismo, porque ele sempre arrumava uma técnica, uma forma de escapar, né, daquelas armadilhas que ele preparava. Então eram correntes, eram caixa d'água, era tudo que se imaginava. Então ele sempre procurava encontrar uma forma de escapar através de ferramentas, truques que ele arrumava, ferramentas que ele escondia e tal. Então ele trabalhou bastante nessa área, nesse campo, e pesquisava muito também sobre truques. O detalhe é que dentro desse mundo do ilusionismo que ele vivia, e nós já falamos sobre isso exatamente da forma como acontecia, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa de modo geral, o entretenimento, a partir de 1840 até mais ou menos 1920, houve nesse período uma divulgação muito grande dos espetáculos que atraíam o público através dessas apresentações de ilusionismo. Então nós tivemos nos teatros, daqueles filmes que nós já comentamos, O Ilusionista, O Grande Truque, são filmes que foram produzidos
tendo como cenário exatamente tanto a Europa, né, como os Estados Unidos, nesse período do século XIX, começo do século XX, e nós vimos ali que em algumas apresentações a ideia da evocação dos espíritos era bastante procurada, não só pelo público, mas também tentando ser trabalhada pelos próprios ilusionistas, porque é algo que chamava a atenção. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos aqueles que produziam esses espetáculos, nós tínhamos aqueles que procuravam desmascará-los. Foi nesse cenário que o espiritismo surgiu, sendo muitas vezes confundido com um truque de ilusionismo e sendo perseguido também por esses caçadores de fraudes. Então, quando nós lembramos que 1847 ou 48, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, lá em Hydesville, né, em Nova York, começaram então a divulgar a presença de espíritos na residência delas, e aí então se tornou popular, a imprensa começou a fazer uma investigação em cima desse caso. Uma das irmãs, a irmã mais velha, né, das irmãs Fox, daquelas duas que apareciam com mais frequência, começou então a fazer um trabalho de empresariado. Começou então a levá-las para apresentação em teatros, a fazer viagens pelos Estados Unidos, a viagens pela Europa, e aí então elas começaram a lucrar com essas apresentações, porque o que a gente conhece dentro da doutrina espírita é apenas as manifestações que essas histórias chegaram nos Estados Unidos e a partir dali o espiritismo nasceu. Só que muito pouco conhecemos sobre a continuidade da vida delas. Então elas começavam a fazer essas apresentações, muitas vezes fraudavam as apresentações, com aquela história dos músculos estalantes que Kardec comenta lá na introdução do Evangelho do Livro dos Médiuns. Então elas se apresentavam naqueles teatros onde o assoalho era feito de madeira, então qualquer barulho acabava repercutindo no ambiente onde elas se encontravam. Então elas faziam essas apresentações, muitas vezes os espíritos não se manifestavam, então elas utilizavam de truques para poderem dar continuidade no espetáculo e tudo mais. O final delas foi um final muito triste, acabaram desencarnando na pobreza e dependentes de álcool por causa do fracasso que elas viveram e tudo mais. Então nós vemos ali uma conexão entre as manifestações espíritas e ao mesmo tempo entre os truques. Então como eu falava para vocês, o Houdini, que era esse ilusionista, ele então tinha contato com Arthur Conan Doyle, que era exatamente ali o criador do Sherlock Holmes, que pela lógica, né, buscava então desvendar muitos casos. Então eu vou ler para vocês aqui um pequeno trecho daquilo que foi publicado ontem no canal The History Channel, que eu trouxe para cá, porque isso, claro, faz parte dos nossos estudos, principalmente nesse campo histórico do Espiritismo, e é então para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento. Então o título, no próprio site do The History Channel, para quem não conhece, é um canal voltado para documentários, para programas de relações mais reais das pessoas, né, com alguma coisa ali vinculada à história e tudo mais. Então, diz para nós aqui, Houdini e o Espiritismo. No verão de 1922, mais precisamente em 17 de julho, as famílias de Conan Doyle e Harry Houdini aproveitavam a praia de Atlantic City quando a esposa do escritor, a médium Jean Luc, iniciou uma sessão para estabelecer contato entre Houdini e sua falecida mãe. Os três foram para o quarto de um hotel e Doyle fechou as cortinas e começou a rezar. Quando Jean entrou em transe, Houdini estava emocionado. Jean, bastante alterada, começou a escrever as mensagens recebidas em um caderno. Por instantes, Houdini chegou a acreditar que era possível entrar em contato com os mortos. O texto dizia como sua mãe estava orgulhosa por todo o seu sucesso. Tudo parecia ir bem, mas Houdini, em silêncio, estava amargamente decepcionado. Na verdade, sua mãe jamais o chamava de Harry, como a médium escreveu, já que esse era o seu nome artístico. Para ela, o filho sempre havia sido Eric, seu nome de batismo. Esse foi o momento da ruptura entre os dois gênios e um dos grandes incentivos para que Houdini iniciasse sua luta contra o espiritismo. Apesar dos seus esforços por desmitificar o espiritismo, Houdini estabeleceu um código secreto com sua esposa Bess
que no caso de sua morte, permitiria que ele estabelecesse contato com ela no além. Em 9 de janeiro de 1929, o jornal The Detroit News apresentava uma reportagem informando que Bess havia recebido mensagens no código secreto durante a sessão. O código era uma combinação antiga de Houdini, que Houdini utilizava com Bess nos números de leitura da mente. Bess declarou mais tarde que estava doente durante tal sessão. Depois de recuperada, disse não acreditar que a mensagem recebida fosse de Harry Houdini, pois o código secreto poderia ser conhecido por outros participantes da sessão e, portanto, suspeitos de fraude. Outras sessões tentaram estabelecer contato com Houdini, sempre no Halloween, por 10 anos seguidos. Em 1936, Bess desistiu, declarando que 10 anos são demais para esperar por um homem. Então aqui, isso foi publicado, né, na verdade não é um programa, Zé, porque o que eles estão fazendo lá no The History Channel, o Adrian Brody, que é um ator, ele está interpretando o Houdini num programa com 2 episódios, que conta a história dele. Né? Então não é um documentário sobre o Houdini, mas é um programa que fala sobre a vida dele. E esse texto aqui somente foi escrito no site, mas eu até tenho aqui já os 2 episódios, comecei a assistir o primeiro, que é bem interessante, mas eu não vi ainda nada relacionado com essa ideia do espiritismo e tudo mais. Então isso aqui, por acaso, ontem, lá no Twitter, né, onde eu sempre acompanho, eu vi essa publicação, aí já copiei para trazer aqui para vocês, para a gente pesquisar um pouquinho. Então, a princípio não tem nada específico no The History Channel falando sobre isso, mas o programa é sobre Harry Houdini. Tá? Inclusive tem depois eu posto para vocês aqui também, tem um pôster do Houdini, deixa eu pegar aqui, um pôster de uma das suas apresentações, em que ele anuncia, né, qual exatamente vai ser o objetivo do seu trabalho. Então ele diz assim no pôster, deixa eu pegar aqui a imagem, né, Houdini, né, diga não, diz não e prova isso, né? Então o tema vai ser espíritos retornam, aí está aqui, Houdini diz não e prova, 3 shows em 1, mágica, ilusionismo, escapadas, fraudes de médiums expostas, e aqui ele coloca os dias, né, dia 2, 3 de setembro, numa matina de sábado e tal. Depois eu posto para vocês aqui, que é o pôster original da apresentação. Então ele acabou se tornando um caçador de fraudes, né? Então a gente via assim que naquele período, né, isso foi em 1822, Kardec já tinha desencarnado há muito tempo, mas o espiritismo se encontrava muito forte nos Estados Unidos, através daquelas seitas, através de outros médiums, na Europa também muito presente, né? E aqui no Brasil já se desenvolvendo também bastante. Então, vemos aqui um dos fatos históricos, né, que tocaram o espiritismo e que nós muito pouco acabamos conhecendo. Eu vou ver se eu separo depois aqui o livro que eu tenho, que trata sobre a história de muitos médiuns, e eu vou ler depois para vocês sobre a vida das irmãs Fox, porque esse livro ele foi publicado pela editora Abril, aqui no Brasil, mas ele é uma tradução daquilo que foi publicado nos Estados Unidos, de uma coleção que tratava de vários temas relacionados, por exemplo, com mediunidade, com cura, com alienígenas, com sobrenatural, com vários temas, é uma coleção. Então, nessa coleção que fala sobre médiums, então temos ali sobre as irmãs Fox, tem também sobre o senhor o Daniel Douglas Home, também que Kardec falou que era um excelente médium de efeitos físicos, mas que também foi perseguido por fraude lá na Europa e nos Estados Unidos, onde ele ganhava vida fazendo essas apresentações mediúnicas, esses shows, né? Mas Kardec, estudando o potencial mediúnico dele, viu realmente que era verdadeiro, mas ele era visto como um charlatão por muitas pessoas, né? Vou falar sobre essa seita nos Estados Unidos que utilizava a mediunidade como meio de comunicação. Isso para que a gente possa entender, né, já que quando estudamos sobre mediunidade, não podemos nos fechar dentro da mediunidade estudada apenas pelo espiritismo. A mediunidade é algo que é universal. Então nós temos que estudar aquilo que existe de positivo, como aquilo que existe de negativo também, até mesmo para a nossa própria prevenção.
Então depois eu trago para vocês esse material para estudarmos com calma. Mas vamos lá então, fechando por aqui esse nosso bloco inicial. Deixa eu fechar aqui. Para quem quiser ler um pouquinho melhor essa matéria que eu li para vocês, está lá no nosso grupo no Facebook, lá na JDE, é só acessar por lá. Muito bem, vamos lá. Voltamos aqui então para o nosso livro Depois da Morte. Nós estamos aqui no capítulo número 37, o Inferno e os Demônios. Vamos lá. Baseando-se nos casos de obsessão, nas manifestações ruidosas dos espíritos frívolos e zombeteiros, a Igreja entendeu dever atribuir aos demônios todos os fenômenos do espiritismo e condená-los como inúteis ou perigosos. Antes de refutar essa interpretação, convém lembrar que o catolicismo acolheu do mesmo modo todas as grandes descobertas, todos os progressos consideráveis que assinalam os fatos da história. Aqui basta a gente lembrar Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e outros grandes pensadores e cientistas do passado que eram perseguidos pela Igreja, pela Inquisição, classificando como blasfêmia as suas descobertas científicas, né? Então, quando se fala sobre manifestações espirituais, não seria muito diferente a Igreja classificar como algo demoníaco a presença dos espíritos. Raras são as conquistas científicas que não foram julgadas como obras diabólicas. Era, pois, de esperar que fossem repelidas pelo poder sacerdotal as instruções dos espíritos que o vinham a luir. O mundo invisível, já o dissemos, é um véu espesso que cobre a humanidade. Os espíritos são apenas almas, mais ou menos perfeitas, entes humanos desencarnados, e nossas relações com eles devem ser reguladas com tanta reserva e prudência quanto na convivência com os nossos semelhantes. Ver no Espiritismo somente manifestações de espíritos inferiores equivale a notar na humanidade unicamente o mal. O ensino dos espíritos elevados tem aclarado o caminho da vida, resolvido os obscuros problemas do futuro, fortificado na fé vacilante, restabelecido a justiça sobre bases inabaláveis. Graças a eles, uma multidão de incrédulos e de ateus tem sido levada a crer em Deus e na imortalidade. Homens ignorantes e viciosos são atraídos, aos milhares, para o bem e para a verdade. Será isso obra do demônio? Seria Satanás, se com efeito existisse, tão cego que trabalhasse em detrimento de seus interesses? É necessária alguma perspicácia para distinguir a natureza dos espíritos e conhecer, em nossas relações com eles, a parte que se deve conservar ou rejeitar. Jesus disse: conhece-se a árvore pelo fruto. Até aqui a gente lembra aquilo que Kardec estudou lá na primeira parte do livro Céu e Inferno, onde, como o próprio nome diz, do livro Céu e Inferno, Kardec estuda então, na primeira parte, sobre o nada, ou seja, sobre a ideia materialista, sobre céu, sobre inferno, purgatório, sobre anjos, sobre demônios, faz ali algumas refutações de publicações de membros da Igreja Católica na época, e depois, na segunda parte, ele traz para nós todas as entrevistas naquela sessão de exemplos, né? Então Kardec já trabalhou bastante sobre isso e ele usa o mesmo argumento. Como é que nós podemos, por exemplo, num trabalho de cura, num trabalho de consolação, num trabalho de instrução, tantas pessoas se beneficiando, como sendo isso, tendo isso sido originado nas intenções do demônio? Então ele seria, como Kardec lembra, bastante descuidado, porque ele estaria fazendo exatamente uma propaganda contra aquilo que ele mesmo prega, que é exatamente ali o mal, o sofrimento, o medo, né? Então, no caso, fazendo esse trabalho que ele faz, ajudando tantas pessoas, esclarecendo, ele afastaria exatamente aqueles adeptos, ou aqueles que seriam, né, os seus seguidores. Então, Leon Denis usa aqui a mesma argumentação. A linguagem e as instruções dos espíritos elevados são sempre impregnadas de dignidade, de sabedoria e de caridade.
visam ao progresso moral do homem e desprendem-se de tudo que é material. As comunicações dos espíritos atrasados pecam pelas qualidades contrárias, abundam de contradições e tratam, geralmente, de assuntos vulgares, sem alcance moral. Os espíritos levianos ou inferiores entregam-se de preferência às manifestações físicas. O Espiritismo traz à humanidade um ensino proporcional às suas necessidades intelectuais. Vem restabelecer em sua primitiva pureza, explicar, completar a doutrina do Evangelho, arrancá-la ao espírito de especulação, aos interesses de classe, restituir-lhe sua verdadeira missão e sua influência sobre as almas. Por isso ele é considerado com espanto por todos aqueles a quem vai perturbar o sossego e enfraquecer a autoridade. Com o correr dos tempos, a doutrina do Cristo tem sido alterada e hoje apenas exerce uma ação enfraquecida, insuficiente sobre os costumes e caracteres. Agora, o Espiritismo vem tomar e prosseguir a tarefa confiada ao cristianismo. É aos espíritos que cabe, de então em diante, a missão de restabelecer todas as coisas, de penetrar nos meios mais humildes como nos mais esclarecidos, e de, em legiões inumeráveis, trabalhar para a regeneração das sociedades humanas. A teoria dos demônios e do inferno eterno não mais pode ser admitida por nenhum homem sensato. Satanás é simplesmente um mito, criatura alguma é voltada eternamente para o mal. Então esse é um argumento que Leon Denis utiliza conforme o conhecimento da sua época, mas o que nós vemos hoje, principalmente pela presença de igrejas de pensamento católico, seja essa igreja católica apostólica romana ou católica ortodoxa, ou mesmo essas tantas igrejas evangélicas que nós encontramos por aí, a imagem do demônio, a ideia do inferno é algo muito real. Então, se por acaso naquela época a doutrina espírita tinha a pretensão de demover as pessoas de verem esses mitos como uma realidade, na atualidade aqui no Brasil nós tivemos ali um reforço, uma cristalização dessa ideia que ainda continuamos no combate, principalmente pelo esclarecimento, falando sobre a realidade do mundo espiritual, mas que isso vem melhorando, com certeza, mas daquela época para cá nós tivemos um endurecimento desse pensamento e agora voltando, quebrando um pouquinho dessas ideias. Isso porque o Espiritismo, como nós já comentamos, vem sendo difundido através da mídia de um modo geral, através das novelas, através de programas jornalísticos, publicações de livros. Então, não necessariamente fazendo adeptos que sejam dedicados exclusivamente ao estudo doutrinário, mas pessoas que começam a se simpatizar, e a partir do momento em que essa simpatia começa a se desenvolver, consequentemente esse pensamento dogmático começa então a enfraquecer também. Então nós temos aquelas pessoas que seguem essas religiões, mas acreditam nesse ou naquele ponto que o Espiritismo estuda. Não que o Espiritismo tenha criado, mas que ele estuda, como é o caso, por exemplo, da vida no mundo espiritual, como é o caso da reencarnação, como é o caso das influências espirituais e tantas outras. Então, por isso, nós temos ali que, a partir do momento em que você tenha a ideia dogmática do inferno e dos demônios, você começa a aceitar a ideia da reencarnação, você já começa a perceber que as penas não são mais eternas. Quando começa a pensar no mundo espiritual e em todas as graduações evolutivas dos espíritos, já começamos a entender que aquela figura eterna do mal, criada pelo mal, já não tem lógica. Quando nós pensamos na evolução dos espíritos e vemos ali que os anjos são aqueles espíritos que conseguiram alcançar esse alto grau evolutivo, nós já entendemos que aquela ideia de Lúcifer, que era ali o emissário da luz lá de Deus no começo da criação do mundo, não é mais um anjo caído, porque o espírito, quando ele evolui, ele não volta, não retrograda na sua condição inferior. Então, nós começamos, através do entendimento desses pequenos ensinamentos, a quebrar esses dogmas e, ao mesmo tempo, libertar a consciência do medo
né, dessa condenação que foi trazida pelas igrejas tradicionais. E isso dá liberdade ao espírito de evoluir de uma forma mais natural, de uma forma mais rápida, principalmente. Então, esse pensamento vem, sem dúvida nenhuma, esse pensamento novo vem provocando o seu efeito, e a gente gostaria que, claro, isso acontecesse de uma forma mais rápida. Só que, como nós sabemos, a natureza não dá saltos, tudo acontece no seu devido tempo, e aí então, nessa nova fase em que nós nos encontramos, nós começamos então a ver, né, a vida no mundo espiritual presente de um modo muito mais concreto, principalmente com a sua própria manifestação dos espíritos, não apenas dentro da doutrina espírita, mas também fora, nas doutrinas espiritualistas, nas próprias religiões tradicionais também. Então, vamos aguardar o desdobramento dessas ideias para que elas se tornem muito mais concretas na mente das pessoas. O Brás colocou aqui, só eu sou espírita e minha família, né, de hoje tem mais de 4.000 pessoas, que hoje tem mais de 4.000 pessoas, né, bastante, né, Brás? De vez em quando me enchem de perguntas. Pois é, mas na verdade, muitas vezes as pessoas não se aproximam da doutrina espírita, muito mais por medo do que necessariamente por uma crença que abracem, né, de uma forma tão forte, né, tão sólida. Mas com o tempo as coisas vão acontecendo. Nós temos até o nosso amigo Balk também, né, que é espírita e o filho dele é evangélico. Então, as coisas vão se encontrando nas linhas familiares. Vamos lá, capítulo 38. A ação do homem sobre os espíritos infelizes. Como a gente leu lá no boletim, um espírito se manifestou agradecendo pela assistência que recebeu através da prece, né, e realmente, como Kardec já colocou, o efeito da prece sobre os espíritos sofredores é um efeito muito intenso, muito poderoso, no sentido de ajudá-los a se desvincularem do sofrimento que carregam. E aqui Leon Denis traz um capítulo específico sobre esse tema. Bom dia, pessoa que chegou. Vamos lá então. A ação do homem sobre os espíritos infelizes. A nossa indiferença para com as manifestações espíritas não nos privaria somente do conhecimento do futuro de além-túmulo, pois nos desviaria também da possibilidade de agir sobre os espíritos infelizes, de amenizar-lhes a sorte, tornando-lhes mais fácil a reparação de suas faltas. Então, 2 pontos importantes quando nós ignoramos o mundo espiritual. Primeiro, nós deixamos de aprender com aquilo que os espíritos têm a nos oferecer em termos de conhecimento, em termos de realidade no mundo espiritual. Segundo, de nos importarmos com o sofrimento desses espíritos. Nós já conversamos sobre a curiosidade que existe no mundo hoje, e eu falo no mundo hoje porque realmente é algo mundial. Nós vemos assim pessoas interessadas em conhecerem um pouquinho mais os fenômenos relacionados com o sobrenatural, né? Então temos ali grupos de caçadores, temos ali aquele ambiente fantasmagórico, como aconteceu aqui em São Paulo nesse fim de semana, de sábado para domingo. Nós tivemos um evento no Cemitério da Consolação chamado Cinetério, né? Ou seja, um cinema no cemitério. E aí então tiveram das 10 horas da noite até as 3 horas da manhã 3 filmes de terror sendo exibidos, né, dentro do cemitério, com uma projeção de telão, com efeitos especiais. Inclusive foi um grande tumulto, né, porque foi muito mais gente do que estava programado. Ali, pelo que as notícias colocaram para nós, eram ali 200 vagas aproximadamente, e nós tínhamos ali mais de 500, 600 pessoas. Então fizeram filas na porta do cemitério, teve ali confusão, todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo e coisa e tal. E aí então no nosso grupo lá do Facebook, eu postei exatamente uma mensagem que nós já lemos aqui na nossa sala, de um irmão X, quando ele faz uma entrevista com um espírito que desencarnou e foi depois sepultado exatamente no dia de finados. E ele contou o tumulto que existe dentro do cemitério naquele dia, onde os espíritos sofredores tentam ali se aproximar dos encarnados, pedir ajuda, e ele mesmo,
como desencarnado, esse espírito, sofreu também, porque como ele era recém-chegado, muitos espíritos queriam notícias, queriam pedir ajuda e coisa e tal. E aí então temos um evento cultural dentro de um cemitério. E aí, como nós estudamos, sabemos da quantidade de espíritos sofredores que existe naquele ambiente. Muitos deles certamente se sentiram entretidos também, provavelmente assistiram ao filme. Outros, porém, se sentiram muito mais aflitos e angustiados pela indiferença dos desencarnados naquele local. Então vemos assim situações desse tipo, nesse caso do cemitério que nós colocamos, e também, como eu falava para vocês, no mundo hoje, aquele grupo de pessoas que se colocam como caçadores de fantasmas. Exatamente como caçadores de fantasmas. E esses caçadores fazem o quê? Procuram então nesses ambientes que são considerados assombrados, ou seja, que já foram registradas as manifestações de espíritos, e aí então o trabalho desses indivíduos é exatamente ir até esse local, utilizar os seus equipamentos como filmadoras, como medidores de campo eletromagnético, termômetros, gravadores, e tantos outros equipamentos, sensores de movimento, para tentar registrar a real presença desses espíritos naquele local. Só que a partir do momento em que chegam à conclusão de que o local é assombrado, eles juntam então seus equipamentos e depois vão embora. Mas a pergunta é, e com relação aos indivíduos que lá estão, com suas histórias, com suas dores, com seus sofrimentos? Existe alguma preocupação? Nós sabemos que não. Então hoje é assim, nós temos um certo interesse em conhecer o sobrenatural sem a preocupação moral de auxiliar. E aí então que a doutrina espírita já chega para nós, falando que o espírito que se encontra nesse estado de perturbação, na verdade ele sofre e precisa de ajuda. E o meio de assistência para auxiliar esses espíritos é exatamente através da prece, da prece voltada diretamente para esses espíritos, ou mesmo através das manifestações mediúnicas, onde nós podemos fazer então, prestar o esclarecimento através do médium. Então, continuando para nós aqui. Os espíritos atrasados, tendo mais afinidade com os homens do que com os espíritos puros, em virtude da sua constituição fluídica ainda grosseira, são por isso mesmo mais acessíveis à nossa influência. E aqui é importante a gente lembrar do porquê de nós termos a preocupação de fazermos as evocações nos grupos espíritas, nas casas espíritas, principalmente nas reuniões mediúnicas, lembrando que as reuniões mediúnicas elas podem ser direcionadas por para três direções. Primeira, que é exatamente a assistência aos espíritos sofredores. A segunda, para a instrução dos espíritos mais elevados, e terceiro, para os casos de desobsessão. Então nós perguntamos, mas será que, nesse caso, os grupos mediúnicos teriam mesmo que trabalhar dessa forma? Será que não haveria outro meio dos espíritos se esclarecerem? Claro que sim. E conforme lembramos, antes da doutrina espírita surgir lá no século XIX, os espíritos estavam sempre sendo assistidos pelo mundo espiritual de formas diferentes. Mas através dessa comunicação mais direta, nós também nos colocamos à disposição. E nós vemos o registro desses espíritos sofredores não apenas dentro da doutrina. A própria ideia do purgatório e da manifestação dos espíritos, ela acaba sendo real, como acontece lá na Itália. O Museu das Almas do Purgatório, que é mantido pela Igreja Católica, Museu das Almas do Purgatório, são manifestações físicas desses espíritos sofredores que vieram pedir preces, como o próprio nome diz. As almas do purgatório são aquelas que se manifestam pedindo ajuda. Então nós temos manifestações de todas as formas vindo de todos os lugares. O que a doutrina espírita faz através dos seus mecanismos é ter um conhecimento mais profundo e mais objetivo dessa realidade e trabalhar para assistir a essas entidades. Tanto da nossa parte através do trabalho que a gente faz, tanto em conjunto com os espíritos que também atuam nesse tipo de assistência. E continua. Entrando em comunicação com eles, podemos preencher uma generosa missão, instruí-los, moralizá-los e ao mesmo tempo melhorarmos, sanearmos o meio fluídico em que todos vivemos. Os espíritos sofredores ouvem o nosso apelo e as nossas evocações. Os nossos pensamentos, simpáticos,
envolvendo-os como uma corrente elétrica e atraindo-os a nós, permitem que conversemos com eles por meio dos médiuns. O mesmo dá-se com as almas que deixam esse mundo. As nossas evocações despertam a atenção dos espíritos e facultam-lhe o desapego corpóreo. As nossas preces ardentes são como um jato luminoso que os esclarece e o vivifica. Aqui, quando se fala sobre o desapego corpóreo, nós lembramos, conforme já estudamos aqui nos capítulos anteriores, falando sobre a vida no mundo espiritual, principalmente a vida dos espíritos inferiores, mostra que o sofrimento está diretamente vinculado com o apego que eles possuem ainda nesse mundo, dos seus interesses, dos seus objetos, das suas posições, da realidade que viviam aqui quando encarnados. Então, desencarnados continuam ainda apegados a esses interesses e, portanto, sofrem por isso, já que não pertencem mais a esse ambiente físico, material. E continua. É-lhes agradável perceber que não estão abandonados a si próprios na imensidade, que há ainda na Terra seres que se interessam pela sua sorte e desejam sua felicidade. E, quando mesmo esta não possa ser alcançada por preces, contudo elas não deixam de ser salutares, arrancando-os ao desespero, dando-lhes as forças fluídicas necessárias para lutarem contra as influências perniciosas e ajudando-os a subirem mais alto. Não devemos, entretanto, esquecer que as relações com os espíritos inferiores exigem uma certa segurança de vistas, de tato e de energia. Daí os bons efeitos que se podem esperar. É preciso uma verdadeira superioridade moral para dominar tais espíritos, para reprimir os seus desmandos e dirigi-los ao caminho reto. E essa superioridade não se adquire senão por uma vida isenta de paixões materiais, pois em tal caso, os fluidos depurados do evocador atuam eficazmente sobre os fluidos dos espíritos atrasados. Aqui então a orientação diz respeito à condição do grupo mediúnico que trabalha com esses espíritos. Então nós temos ali das orientações que Kardec transmitiu lá no Livro dos Médiuns, falando sobre os perigos das evocações, falando sobre os critérios de segurança que devem ser utilizados nas reuniões mediúnicas, não apenas em termos de seriedade, mas da própria condição moral dos trabalhadores, porque do contrário, para que uma força moral seja submetida, seja subjugada, há a necessidade de uma força moral superior. E no caso de um espírito sofredor, que muitas vezes apresenta não apenas o sofrimento, mas também a própria rebeldia, há a necessidade dessa superioridade moral. Então não basta simplesmente o desejo de praticar esse trabalho, é importante o preparo, que vem muito mais do que um preparo técnico, como nós dissemos, um preparo moral. E continua. Além disso, é necessário um conhecimento prático do mundo invisível para nos podermos guiar com segurança no meio das contradições e dos erros que pululam nas comunicações dos espíritos levianos. Em consequência da sua natureza imperfeita, eles só possuem conhecimentos muito restritos. Veem e julgam as coisas diferentemente. Muitos conservam as opiniões e os preconceitos da vida terrena. O critério e a clarividência tornam-se, portanto, indispensáveis a quem se dirigir nesse dédalo. Quando se fala sobre as opiniões e os preconceitos, nós lembramos principalmente que muitos espíritos que se encontram na condição de sofredores no mundo espiritual são espíritos que ainda alimentam a fé que possuíam quando encarnados. Então, por exemplo, alguém que não acredita no mundo espiritual e depois de desencarnado se vê no mundo espiritual, muitas vezes não aceita essa assistência pelo fato de não acreditar, de não concordar com isso, porque dogmaticamente aprenderam que isso não existe ou que isso é proibido. Então já começa por aí. A questão religiosa já é um ponto de grande influência na assistência desses espíritos, de uma influência negativa principalmente. Depois nós temos opiniões com relação à condição social,
Temos opiniões com relação a condições raciais. Muitos espíritos também se veem nessa condição de superioridade ou de inferioridade, demonstram ali depois a sua rebeldia, a sua insatisfação, a sua incompreensão dessa nova realidade. Então, tudo isso acaba influenciando na assistência que eles podem receber. Daí a necessidade, a grande necessidade da superioridade moral nesse tipo de trabalho. Segundo, só um instantinho. O estudo dos fenômenos espíritas e as relações com o mundo invisível apresentam muitas dificuldades e mesmo perigos ao homem ignorante e frívolo, que pouco se tenha preocupado com o lado moral da questão. Aquele que, descuidando-se de estudar a ciência e a filosofia dos espíritos, penetra bruscamente no domínio do invisível, entregando-se sem reserva às suas manifestações, desde logo se acha em contato com milhares de seres cujos atos e palavras ele não tem meio algum de aferir. Aqui a gente já pode destacar, inclusive o nosso amigo Nando postou lá no nosso grupo também no Facebook, uma matéria falando sobre as tábuas Ouija, né? O que a ciência fala sobre isso, de que forma que ela é vista dentro do campo místico e qual é exatamente a realidade dessas tábuas, que embora aqui no Brasil nós não tenhamos praticantes desse tipo de arte, digamos assim, que é a chamada arte da necromancia, nós podemos ver, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é visto com muita facilidade. Inclusive você vai numa loja de brinquedos, né, a nossa amiga Vana postou isso lá também, uma informação interessante. Você vai numa loja de brinquedos, como aqui no Brasil você encontra um jogo War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, tantos outros jogos de tabuleiro. Lá nos Estados Unidos você vai em lojas em que você encontra esses jogos e junto deles também a tábua Ouija, sendo vendida como um jogo de entretenimento. Então lá as práticas são muito comuns e nós vemos isso expresso nos filmes que tratam, principalmente filmes de terror, onde é muito comum as pessoas carregarem embaixo do braço uma tábua, se sentarem em qualquer lugar, vamos perguntar alguma coisa, abre ali então a tábua e começa a fazer perguntas aos espíritos. Algumas vezes dá certo, poucas vezes dá certo, muitas vezes dá errado, porque existe ali muito mais ilusão do que realidade, e quando dá certo, o perigo de uma influência espiritual inferior é muito real, principalmente pela motivação que aquelas pessoas têm. Já aqui no Brasil, embora nós não utilizemos a tábua Ouija, existem as brincadeiras do copo, do pêndulo, né, brincadeiras de adivinhação de um modo geral, onde fazem também essas evocações e provocam, muitas vezes, que não chegam sempre ao nosso conhecimento, processos obsessivos gravíssimos. Isso começando simplesmente pela brincadeira. Por isso, então, como Leon Denis coloca, o estudo dos fenômenos espíritas e a relação que nós temos com o mundo espiritual é fundamental para afastar o homem dos perigos que pode sofrer devido a essas práticas. Então, levantando principalmente, tendo como preocupação o lado moral dessa questão. E aí dizendo para nós que aquele que ignora, né, a ciência e a filosofia dos espíritos, penetra bruscamente no mundo do invisível, entregando-se sem reserva às suas manifestações. E aí depois acaba sofrendo as consequências. E continua. Sua ignorância entregá-lo-á, desarmado à influência deles, pois a sua vontade vacilante, indecisa, não poderá resistir às sugestões de que se fez alvo. Vamos pensar aqui num exemplo real sobre isso. Imaginemos numa brincadeira, onde são feitas evocações, e o espírito se manifesta. E nós consideramos, então, nesse pensamento, uma situação real, em que há realmente uma manifestação. Quando há uma brincadeira, a princípio despretensiosa, para experimentar esse contato, essa comunicação, e quando não há preparo nenhum, é muito fácil um espírito inferior aproveitar aquela situação e dizer o seguinte: eu vim aqui para avisar que você vai morrer. Para aquele que é despreparado, para aquele que já traz uma certa fragilidade, um certo medo nessa ideia do mundo espiritual, esse pensamento já é o suficiente para provocar um certo pânico.
né? Então, revelações que podem ser feitas, claro, revelações que são mentirosas, né, mas que não deixam de provocar um grande impacto naqueles que fazem as evocações, informações que são contraditórias, equivocadas, tudo isso com o objetivo de provocar realmente o entretenimento, para quem gosta. Eu vou fazer uma indicação para vocês. Quando eu acabar o estudo, vocês, por favor, façam uma pesquisa. Vão até o YouTube. Nós temos uma cantora brasileira, uma roqueira, chamada Pitty, P-I-T-T-Y, e ela produziu um vídeo de uma música chamada Memórias. E nesse vídeo, que é uma música de rock, então para quem não gosta de rock, eu tenho certeza que 4 minutinhos vocês vão conseguir sobreviver ouvindo essas músicas. Mas nesse vídeo, ela acontece exatamente em um grupo de jovens que vão até uma casa abandonada, e ali eles começam a brincar com essa tábua Ouija. E os efeitos especiais mostram a presença dos espíritos, que são também espíritos brincalhões, espíritos inferiores, que querem participar dessa brincadeira que os jovens não percebem. Então, embora seja ali uma brincadeira de efeitos especiais, uma história que está sendo contada, ela pode ser para nós um modelo muito interessante para visualizarmos essa realidade. O vídeo chama Memórias e a cantora chama Pitty, P-I-T-T-Y. E aí vocês vão encontrar, né, esse vídeo, que é bem interessante, de uma forma didática para todos nós, até mesmo a letra da música traz assim uma certa ideia para nós, lembrando, né, que muitas vezes guardamos memórias que são perturbadoras, e isso acaba sendo um ponto negativo contra nós mesmos, né? Então depois vocês façam essa pesquisa que vocês vão ver. Ou para quem, né, depois a gente coloca lá na nossa página no Facebook o vídeo para vocês assistirem. Vamos lá então. Voltando aqui um parágrafo. Fraco, apaixonado, sua imperfeição faz com que atraia espíritos iguais a si, que o assediam sem o menor escrúpulo de enganar. Nada sabendo sobre as leis morais, insulado no meio de um mundo onde a alucinação e a realidade confundem-se, terá tudo a temer: a mentira, a ironia e a obsessão. Deixa eu voltar um pouquinho. Leonardo colocou ali para nós, né, infelizmente os adolescentes estão entrando nesse mundo espiritual de forma irresponsável. Perto da minha casa vi meninas de 16 anos fazendo entrega de trabalho na encruzilhada, né, certamente para conseguir o garoto da escola que elas gostam, mas não sabem que estão lidando com forças ocultas no qual não compreendem. Com certeza, Leonardo, essa é uma realidade, né? Como eu contei para vocês já, né, vocês que já participaram aqui um tempo, eu me recordo quando eu tinha ali por volta dos meus 17, 18 anos, eu trabalhava no Banco Itaú, e aí nós tínhamos, né, no andar superior da nossa agência, o nosso almoxerifado. E ali então na seção que eu trabalhava, que era a seção de capitalização, éramos eu e mais 2 colegas, mais um casal de colegas, né, uma que era mais velha e o outro que era um pouco mais novo que eu. E aí então um dia nós decidimos fazer a brincadeira do copo lá naquele almoxerifado. E aí nós fomos até lá, colocamos a tábua ali sobre a mesa, todos nós, isso depois que acabou o expediente, né, era de 4 horas, aí subimos os 3 e fizemos a brincadeira lá. Aí demos as mãos e começamos a rezar o Pai Nosso, né? Aí todo mundo caiu na risada, a brincadeira acabou não se concretizando. Então, essa foi uma quase tentativa de brincadeira que a gente fez, que Deus sabe qual seria o resultado, né? Provavelmente nenhum, a princípio, né? Mas poderia ser algo bastante negativo. Então, nessa idade, essa ideia do sobrenatural, essa ideia de buscar respostas para as dúvidas que a gente tem, é algo muito real, né, que infelizmente, como você colocou, né, então, pois é. Então, como naquela época, isso eu tinha 18 anos, faz bastante tempo já, né, então a gente vê que tanto naquela época como na época atual, nós temos ainda essa ideia sendo passada, principalmente dos filmes. Então é algo que as pessoas querem viver, da mesma forma que querem ir a um cemitério. Você vai ao cemitério para assistir um filme, né, uma programação de cinema, uma programação cultural, e as pessoas acham isso absolutamente natural. Não que haja algo sobrenatural, fantasmagórico no cemitério, mas existe uma realidade paralela a essa nossa vida material que as pessoas não compreendem em termos de sofrimento, em termos de obsessão.
Leonardo colocou: o filme de Harry Potter adoçou a boca dos adolescentes para entrar no mundo da magia, né? Isso está tendo muita influência na nossa mocidade, disse uma psicóloga, né? Ao mesmo tempo é um mundo de fantasia, né? A gente vê assim que nos Estados Unidos nós tivemos uma igreja evangélica que queimou publicamente os livros de Harry Potter. E aí nós já vemos a intolerância, porque em vez de você esclarecer, você provoca, você instiga muito mais essa ideia do medo. Porque quando você fala em magia, é um mundo de fantasia. Não tem nada a ver com realidade, não tem nada a ver com o mundo espiritual. Quem leva isso para o lado religioso é exatamente aqueles que trazem esse preconceito e que não têm conhecimento do mundo espiritual. Né? Então essa influência da mocidade, que tipo de influência vai ter um jovem brincando de fazer mágica? Nenhuma. Agora, se você acrescenta um elemento demoníaco, satânico, como acontece nessas religiões, principalmente mais ortodoxas, aí sim você traz o prejuízo. Você traz um prejuízo onde não tinha prejuízo. Era até então uma mera fantasia. Aí as pessoas acabam complicando por uma questão de preconceitos, por uma questão de dogma religioso, por uma questão de incompreensão dessa realidade do mundo espiritual. Né? Vamos em frente, vamos lá. A princípio, foi considerável a parte que os espíritos inferiores tomaram nas manifestações, e isso tinha sua razão de ser. Em um meio material, como o nosso, só as manifestações ruidosas, só a ordem física poderiam impressionar os homens e arrancá-los à indiferença por tudo que não diga respeito aos seus interesses imediatos. É isso que justifica o predomínio das mesas giratórias, das pancadas, das pedradas, etc. Esses fenômenos vulgares, produzidos por espíritos submetidos à influência da matéria, eram apropriados às exigências da causa e ao estado mental daqueles de quem queria despertar a atenção. Não se os deverá atribuir aos espíritos superiores, pois estes só se manifestaram ulteriormente e por processos menos grosseiros, sobretudo com o auxílio de médiuns escreventes, auditivos e sonambúlicos. Aqui o que Leon Denis coloca é exatamente que o que mais nos impressiona nesse contato com o mundo espiritual são os efeitos físicos. Tanto que naquela época, no início das manifestações que vieram a despertar, ou que deveriam chamar a atenção das pessoas para conhecerem o mundo espiritual, vieram exatamente através dos fenômenos físicos, como pancadas, mesas girantes, pedras que eram lançadas sobre as residências, sobre as pessoas. Mas isso, como Leon Denis lembra, foi o início. Houve a necessidade de fazer com que as pessoas olhassem com mais atenção, mesmo que fossem estimuladas pelo medo, pela curiosidade. E aí então os espíritos já nos orientaram que esse início, éramos ali, digamos assim, os espíritos batedores que vieram chamar a atenção. E nós podemos usar batedores em dois sentidos, né? Batedores no sentido de bater, de fazer batidas, de provocar esses barulhos, como batedores, que são aqueles que ficam à frente de uma comitiva para poder abrir o espaço. Então, nesse sentido, nesse segundo sentido, nós podemos dizer que esses espíritos vieram então à frente, como acontece, né? A gente vê aqueles motoqueiros que ficam abrindo espaço para as comitivas presidenciais, reais passarem. Então nós temos ali os espíritos batedores que vieram fazer o barulho inicial, para depois virem os espíritos superiores. Então, mas o que mais chamou a atenção da maioria das pessoas era exatamente o fenômeno. Nós vemos que muitas pessoas querem conhecer um centro espírita, muito mais para participar de uma reunião mediúnica para ver o fenômeno acontecendo, do que para ficar sentado num auditório assistindo uma palestra. Né? Então assistir a uma palestra é ali a parte intelectual, mas ninguém está muito preocupado com isso. Claro que hoje, para nós, principalmente que somos frequentadores de casas espíritas, nós já vamos imbuídos com essa intenção, dessa intenção de estudo, de trabalho e tudo mais, mas para alguém que quer conhecer, se nós pegarmos, por exemplo, assim, como aconteceu nesse fim de semana do cinema que eu falei para vocês, né? Então foi anunciado que, né, cemitério aberto, 3 filmes de terror dentro de um cemitério num sábado à noite durante a madrugada. Lotou de gente.
Tanto era assim que durante a entrevista tinha um rapaz que disse assim: eu não faço ideia quais são os filmes que vão passar, mas só o fato de ser aqui, eu já vim para poder participar. Se nós pegássemos um grande centro espírita e anunciasse reunião mediúnica ao vivo, entrada gratuita, quem quiser participar, dá para imaginar a quantidade de gente que vai lá. Pessoas que nunca frequentaram casas espíritas. Então basta anunciar algo desse tipo, que a gente vai ver que a grande quantidade de gente que vai participar, principalmente jovens. Né? Então é natural que isso aconteça, e como o Leandro colocou para nós aqui, naquela época não era diferente também. E continua. Depois dos fatos materiais, que se dirigiam aos sentidos, os espíritos têm falado à inteligência, aos sentimentos e à razão. Esse aperfeiçoamento gradual dos meios de comunicação mostra-nos os grandes recursos de que dispõem os poderes invisíveis, as combinações profundas e variadas que sabem pôr em jogo para estimular o homem no caminho do progresso e no conhecimento dos seus destinos. Né? Bom, aqui a gente vai parando esse nosso capítulo, mas vale complementar o seguinte. Nós vemos hoje, observamos hoje, na mídia principalmente, algo que é bastante curioso, que é exatamente ali os espíritos chamando a atenção das pessoas para compreenderem essa nova realidade. Se no passado aconteciam esses fenômenos físicos, de mesas, de pedradas, de barulhos, e que fez realmente ali, trouxe o seu efeito, nós vemos que depois chegaram então as publicações. Vemos no caso Chico Xavier, a partir da década de 40, começou a se tornar muito mais popular, e a quantidade de livros lançados começaram também a chamar a atenção das pessoas. Nós tivemos na década de 70, isso não é uma sequência definitiva, né? São só algumas ideias que eu estou lembrando agora, mas a gente poderia colocar outros fatos que também são marcantes, né? Mas a princípio somente esses. Então nós tivemos no início de Kardec com as mesas girantes. Antes de Chico Xavier, nós tivemos também esses espetáculos de manifestações físicas, que nós vimos nos teatros, conforme nós falamos no início, com Harry Houdini, com Daniel Douglas Home, com Irmãs Fox e com tantas outras personalidades da época desse meio, que eram ilusionistas e mágicos e tal. Depois, na década de 40, tivemos Chico Xavier, que foi um fenômeno mediúnico estrondoso. Concordemos ou não com os livros, gostemos ou não do que ele fez, mas ele foi algo que chamou a atenção da mídia. Tanto é assim que na década de 70, o programa Pinga Fogo, lá em 71, tivemos 2 programas de entrevistas, colocaram Chico Xavier como sendo ali o entrevistado, e a Rede Tupi, na época, né, acabou registrando a maior audiência da história do programa. Quando chegou na década de 70, nós começamos a ter ali, por exemplo, o José Arigó, através do Dr. Fritz, Cirurgias Espirituais. E se vocês procurarem no YouTube, por José Arigó, Dr. Fritz, Cirurgias Espirituais, qualquer um desses termos, vocês vão encontrar programas, principalmente no início da década de 80, programas de televisão que gravaram, né, pessoas que gravaram em VHS, inclusive, com menor qualidade, entrevista de José Arigó fazendo cirurgias espirituais ao vivo, cortando, tirando ali cistos, raspando o olho com canivete, enfiando colher dentro do nariz, aquelas coisas meio impactantes, né, vamos dizer assim. Esse foi um outro tipo de manifestação física que chamava a atenção das pessoas. Então, para você causar um grande impacto, nós somos sensíveis a esses impactos. Para chamar a atenção, então foi necessário fazer isso. Né? Não, eu não vejo como contra ou a favor, Silvia. Eu vejo assim um momento. Cada momento teve a sua época, tanto que eu vou chegar agora onde eu quero. Nos tempos atuais, o que nós temos como fenômenos que chamam a atenção das pessoas? São pinturas mediúnicas, músicas mediúnicas que aparecem nos programas hoje. Então nós tivemos mesas, tivemos espetáculos, tivemos publicações de livros, tivemos cirurgias espirituais que foram impactantes, agora nós temos as pinturas.
Quantos e quantos programas mostram esses médiums que fazem aquelas pinturas maravilhosas? Agora nós começamos a entrar no campo, não mais do impacto, mas no campo da sensibilização. Então nós vemos essas diversas fases que vão acontecendo, né, para chamar a atenção das pessoas, e ao mesmo tempo também os próprios temas, ou as temáticas espíritas, começam a aparecer nos jornalísticos, nas novelas e tudo mais. Então, a gente vê assim a evolução. Aquilo que inicialmente era chocante, hoje já é sensível. Temos ali músicas eruditas que são compostas através da mediunidade, cantores mediúnicos que se manifestam. Então, isso são formas de prender a atenção das pessoas, né? Sou contra cirurgias com cortes, deve ser feito por médicos, né? Olha, mas o detalhe da cirurgia com corte, feita através do recurso mediúnico, é exatamente para provar para as pessoas a capacidade que os espíritos têm de interferir na matéria. Então essas cirurgias, como foi colocado até mesmo pelos entrevistadores, né, quem fala muito bem sobre isso, é o João Berbel, que é médium de cura aqui do interior de São Paulo, da cidade de Franca. Ele diz assim que inicialmente as cirurgias feitas com bisturi era para provocar nas pessoas que não tinham ainda a fé tão estabelecida aquele impacto, para ela ver que foi cortado e ela não sentiu nada. Depois de um tempo, os bisturis já não foram mais necessários. E ele falava assim que agora nós utilizamos o cabo do bisturi para passar assim onde está sendo operado, como sendo um amuleto para que as pessoas ainda mantenham a sua fé viva. Porque quando você passa por um problema, vamos pensar da seguinte forma, porque nós pensamos na nossa posição, de sermos contra ou a favor pelo entendimento que a gente tem. Mas imagina alguém, por exemplo, que tem ali um câncer que apareceu no seu braço, através de um calombo. Ele já foi ao médico, o médico disse que não tem cura e coisa e tal, ele vai numa cirurgia espiritual. A fé dessa pessoa é fundamental para poder fazer com que aquela cirurgia tenha efeito. Só que ela é uma pessoa muito cética. Ela não tem ainda aquela fé, porque para quem tem fé, você não precisa ir a um centro espírita, você deita na sua casa, faz a sua prece, que já é o suficiente para isso, mas nós não temos uma fé tão sólida quanto isso. Então essa pessoa precisa do quê? Ela precisa ver para poder crer. Então por isso que a gente fala assim, não é questão de ser contra ou a favor, é como é que os espíritos veem a necessidade desse recurso. E para nós, principalmente, que ainda somos muito céticos, nós enquanto sociedade, né, que ainda somos envolvidos por um pensamento dogmático, para quebrar esse pensamento há a necessidade de alguma coisa impactante. E é aí que a gente vê então os espíritos agindo dessa forma, levando o benefício para as pessoas através de cirurgias que não têm sangramento, cirurgias que mostram anestesia, que têm asepsia, que depois têm a cura propriamente dita, para aquelas pessoas que praticamente não acreditavam em nada. Para essa pessoa, ela não precisa mais de cirurgia. Basta que você a leve para uma palestra ou ofereça um livro, que para ela já vai ser o suficiente. Ela já teve ali, aquela barreira já foi quebrada. Então tem muita coisa ainda que precisa ser feito para a sociedade, porque nós falamos de um universo espírita que é muito pequeno. Aqui no Brasil foram registrados 20 milhões de simpatizantes, né, da doutrina espírita, tendo ali mais ou menos 5 milhões de seguidores declarados. Nós falamos de 20 milhões para um país que tem 200 milhões. Enquanto 10% ou estuda ou gosta do espiritismo, os outros 90% estão presos nos seus dogmas. Como é que nós vamos quebrar a resistência desses 90%? Através ou do impacto ou da sensibilização. E aí o mundo espiritual sabe exatamente a estratégia que utiliza para fazer isso, né? Exato, né, Leonardo? Também é a mesma coisa, né? Nós temos ali a ciência, claro. A ciência tem que se manifestar, porque ao mesmo tempo que nós temos cirurgias que são feitas de um modo muito sério, nós temos aqueles que são charlatães mesmo. Pessoas que querem simular, pessoas que colocam em risco a vida das pessoas. Então isso deve ser mesmo sofrer uma interferência. Por isso que hoje nós observamos que são raros os médiums, no caso de João Berbel, por exemplo, lá de Abadiânia, ele continua fazendo cirurgias de efeitos físicos, de cortes e tudo mais, injetando substâncias, fazendo cortes e coisa e tal. Então imaginemos quantos processos já foram movidos contra ele.
por causa desse procedimento. Mas nós vemos hoje que os centros espíritas já começam a oferecer o tratamento espiritual através do magnetismo, não mais dos cortes. Já não é algo tão presente como aconteceu na década de 70, começo da década de 80. A Vaninha lembrou aqui, né, o Júlio César Roriz fez uma cirurgia espiritual sem cortes, né, e depois apareceu com uma cicatriz. Eu também tenho uma cicatriz no pescoço que eu não me submeti a cirurgia física nenhuma. Fiz cirurgia espiritual também. Eu também tenho essa marquinha atrás do meu pescoço. Então, inclusive, eu consultei na época um cirurgião plástico, que era um amigo, eu falei assim, dá uma olhada nessa cicatriz. Ele falou, realmente isso aqui foi uma incisão. Eu falei, só que eu não fiz cirurgia nenhuma aí atrás. Ele falou, mas que é. Se você fez ou não fez, eu não sei. Então a gente vê que isso acontece de fato. Né? Então, o mais importante de tudo para nós é lembrarmos sempre da necessidade do momento, do objetivo que tem aquele recurso. Felizmente, hoje nós vemos que as pessoas estão mais acessíveis àquilo que conforta, ou mais do que em busca do que aquilo que choca. Tanto que, quando nós falamos desses programas na televisão, que falam sobre pinturas mediúnicas, nós temos o programa Mulheres, por exemplo, com a Kátia Fonseca, que ela tem um quadro mensal, se eu não me engano, com o médium de pintura, que ele faz 2 trabalhos, né, que é o Lívio. Então o Lívio vai, faz a pintura e depois, através da incorporação, ele conversa com as pessoas que estão ali. Porque o trabalho é feito da seguinte forma, inclusive estava aberto as inscrições para quem queria participar do programa lá no site dela. Eu até ia divulgar para vocês, acabei esquecendo. Vai que algum de vocês queira ir lá. Qual que é o objetivo do quadro? Uma pessoa se inscreve e vai até lá, para poder fazer como se fosse uma consulta espiritual. Ficam todos no auditório, o médium então começa a fazer uma pintura, normalmente assim com o rosto de uma pessoa e tudo mais, e depois ela diz assim, primeiro escolhe quem é a pessoa e fala assim, vou falar sobre você. Aí pinta, aí fala assim, ó, essa aqui é a sua imagem da sua encarnação anterior. Aí depois o médium vai até ela, o mesmo pintor que fez ali a pintura, né, o espírito, vai até ela e começa então a conversar com ela sobre as angústias que ela traz. E inevitavelmente as pessoas se comovem, choram e falam assim, nossa, como é que você adivinhou isso e tal. Então é muito interessante. Então ele faz pintura de ponta cabeça, faz pintura de um jeito, pintura de outro. Então a gente vê assim que nesses momentos a audiência do programa ela sobe muito. Porque não são pessoas apenas que conhecem a doutrina espírita, são pessoas que ficam curiosas para conhecer. Como foi o caso, que eu até cheguei a comentar isso no fim de semana, numa reunião que nós tivemos de trabalho, que nós tivemos no caso da Rosana, nossa amiga, né, a Rosana Madjaroff, ela esteve o programa, a produção do programa Mais Você, da Ana Maria Braga, ia fazer um programa voltado para psicografias ou comunicação de entes queridos desencarnados. E aí então a produção foi até a casa da Rosana, fez uma entrevista com ela, já que ela faz esse trabalho há muito tempo, né, de organizar caravanas até Uberaba, fazia pelo menos, né, e tudo mais, já tinha aparecido em outros programas na televisão. A produção foi até lá e conheceu a história dela, que tudo começou exatamente pela desencarnação da Tatiana, a filha dela. E aí depois das tantas comunicações, são acho que 18 comunicações que a Tatiana já enviou, e aí então ela foi entrevistada. Nesse programa, falando sobre esse assunto, ao vivo, e depois colocando também esse mesmo quadro, a audiência do programa foi enorme. E a Rosana, então, ela tinha divulgado o site dela, que é o saudadeadeus.com.br, né? Ali tem várias psicografias para quem quiser conhecer. E ali, então, quando ela divulgou o site dela, teve uma quantidade absurda de psicografia, de pessoas que escreviam querendo receber psicografia e que queria que ela orientasse. Como é que ela fez para receber as psicografias? Aí então ela me deu uma ligada, falou, André, me ajuda a responder isso aqui e tal, que tem bastante coisa. E ela foi me mandando um monte de psicografia. E aí eu observei na leitura delas, todas elas voltadas para esse tema, uma quantidade enorme de pessoas que não se declaravam espíritas, mas que sofriam pela perda de um ente querido.
E aí então a gente foi respondendo, orientando a procurar um centro espírita, explicando o que é psicografia, explicando sobre o que é a morte na visão espírita e tudo mais, né? Então, a gente vê assim que esses programas que passam na televisão também são recursos que com certeza têm ali a presença do mundo espiritual, influenciando os produtores, os entrevistadores, os entrevistados, para fazer com que nessa fase agora a mídia seja a nova ferramenta de divulgação. Não do espiritismo em si, mas da espiritualidade como um todo. E o espiritismo, naturalmente, através dos seus recursos, ele começa então a elucidar aquilo que passa no mundo, na mídia de um modo incompleto. Então a gente vai vendo assim que as transformações que o mundo espiritual, ou que as estratégias do mundo espiritual vão sofrendo, conforme nós também vamos amadurecendo. Então nós amadurecemos, mudamos nosso pensamento, quebramos um pouco mais a nossa resistência, e o mundo espiritual vai aproveitando isso. E enquanto isso, os romances também continuam sendo publicados, os programas de entrevistas continuam passando, as cirurgias espirituais mudaram seus contextos, vemos as psicopictografias sendo lançadas, as músicas mediúnicas também sendo divulgadas. Então entramos numa fase agora mais de sensibilização, porque as pessoas buscam realmente alguma coisa que seja diferenciada, que explicam essa realidade, não apenas com relação ao mundo espiritual em si, mas com relação ao próprio sofrimento e dificuldades que enfrentam no seu dia a dia. Então esse é o papel hoje, né, que o Espiritismo tem de intermediar aquilo que o mundo espiritual passa e aquilo que o público busca. Fazemos então essa conexão entre as partes. E, graças a Deus, estamos fazendo isso muito bem. Mas é isso, gente. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, nós terminamos aqui o item número 38, que fala sobre a ação do homem sobre os espíritos. Para lá, abrir uma janela aqui. Sobre os espíritos infelizes. E aqui nós temos no capítulo 39, que vai ser o tema de quarta-feira, justiça, solidariedade e responsabilidade, né? Que vai ser o tema que a gente vai estudar aqui. Depois no item número 40, livre-arbítrio e providência. Então, 2 temas aqui que provavelmente nós faremos no nosso próximo encontro. Muito bem, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, pessoal.